Comprar o seu primeiro microfone é um momento muito importante e geralmente é o primeiro passo em direção ao mundo da gravação. Mas pode ser um pouco complicado escolher dentre tantas opções e especificações. Para te ajudar nisso, no vídeo de hoje vou te falar 3 coisas que você precisa saber sobre microfones. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros e eu ajudo pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores iniciantes, a gravar música em casa. Vamos lá, depois da vinheta. Caso você seja novo por aqui, curta o canal e ativa o sininho e vamos começar! Em primeiro lugar, você precisa saber o que é um microfone e como ele funciona. Todo microfone é um tipo de transdutor. O termo transdutor é nada mais nada menos do que um nome difícil para uma função muito simples, a de transformar um tipo de energia em outra. Vamos a um exemplo. Sabe o chuveiro elétrico? Pois bem, ele também é um tipo de transdutor, que transforma energia elétrica em energia térmica, também conhecida como calor, que deixa sua água bem quentinha. No caso do nosso microfone, ele está transformando o som, que é energia acústica, em um sinal de áudio, que é energia elétrica. Eu já falei aqui no canal sobre os conceitos básicos do som. Tem um vídeo inteirinho sobre isso. Se você ainda não assistiu, ele pode te ajudar a entender alguns conceitos importantes para quem está querendo começar a gravar música em casa. É só clicar no card que está aparecendo na tela ou no link que está na descrição. Bem, como eu estava falando, o microfone transforma energia sonora em energia elétrica. O processo, na verdade, é bem simples. Tem uma pequena membrana, que chamamos de diafragma, que recebe as vibrações das ondas sonoras e transfere essa vibração para um sistema, que transforma tudo em energia elétrica. Esse é o conceito básico por detrás da ciência do microfone. Simples, né? Mas esse conceito vai te ajudar a entender o próximo tópico. Esse sistema que transforma o som em energia elétrica tem várias formas de fazer essa transformação. E é aí onde mora a magia e o mistério dos microfones. Essa transformação pode ser feita através de um capacitor, de uma bobina, de uma fita magnética, de um eletreto ou até de um botão de carvão. E a classificação dos microfones justamente tem a ver com a forma que cada microfone transforma em energia. Cada tipo de microfone tem suas características próprias. Isso porque eles são construídos com sistemas diferentes e também usando materiais diferentes. Então, eu vou te dar um panorama geral para você entender melhor sobre os principais tipos de microfone. O primeiro tipo é o microfone dinâmico. Se você é músico e já toca nos palcos por aí, com certeza você já se deparou com esse tipo de microfone. Os microfones dinâmicos talvez sejam o tipo mais comum de microfone, principalmente quando estamos falando de shows ao vivo. Mas não se deixe enganar, apesar de muito populares, eles também são muito úteis nas gravações de estúdio. Em um microfone dinâmico, o diafragma é uma membrana de plástico que vibra e move uma pequena bobina para frente e para trás. Por essa razão, os microfones dinâmicos também são chamados de bobina móvel. Enquanto a bobina se move, ela passa por um campo magnético criado por um ímã, gerando um sinal elétrico que corresponde ao som. E essa construção faz desse tipo de microfone um verdadeiro tanque de guerra. A utilização da bobina nos microfones dinâmicos é o que faz com que esse tipo de microfone seja mais resistente, mais durável, além de ter um processo de fabricação e manutenção muito mais barato do que os microfones de outros tipos. Por isso, os microfones dinâmicos funcionam muito bem com sons que têm alta pressão sonora e transientes bem rápidos, ou seja, sons com muito ataque. Por causa disso, é muito comum microfonar com esse tipo de microfone amplificadores de guitarra e peças de bateria. Também percussão, trompetes, trombones, tubas, entre outros. O segundo tipo principal de microfone é o microfone condensador. Geralmente, quando a gente fala em microfones de estúdio, a imagem que nos vem à cabeça são dos microfones do tipo condensador.
Esse tipo de microfone é usado também em muitas aplicações dentro de um home studio. Isso porque eles fornecem uma sonoridade bastante natural, limpa, detalhada e bem transparente. Esse tipo de microfone é construído da seguinte forma. Diferente do microfone dinâmico, o diafragma do microfone condensador é uma membrana bem fininha de metal, que ao receber as ondas sonoras também vibra. Por trás desse diafragma tem uma placa carregada eletronicamente. A vibração do som faz o diafragma se mover para frente e para trás, provocando uma pequena variação de distância entre ele e a placa. Essa variação de distância causa mudanças no campo elétrico, gerando sinais elétricos. Os microfones condensadores também são chamados de capacitores. Isso porque a construção desse tipo de microfone normalmente usa um capacitor para manter a placa carregada. Na prática, isso é importante porque a presença desse capacitor significa que esse tipo de microfone vai precisar de uma fonte de energia adicional, conhecida como Phantom Power. O Phantom Power é uma carga externa de energia, geralmente de 48 volts, necessária para ativar o funcionamento dos microfones condensadores. Você já reparou algum botão com mais 48V escrito em uma mesa ou placa de som? Ou talvez um botão escrito Phantom? Hoje em dia, a maioria das interfaces e mesas de som já possuem um botão de Phantom Power, então você não precisa se preocupar em relação a isso. Mas atenção, é muito importante que na hora de plugar seu microfone condensador, você conecte primeiro o microfone, para só depois ligar o Phantom. E na hora de desligar, você deve fazer o inverso, no caso, desligar o Phantom e só depois desplugar o microfone. Se você não fizer isso, há uma possibilidade bem grande de você acabar danificando seu equipamento e jogando dinheiro no lixo. Além disso, é importante saber que os microfones condensadores são muito sensíveis. Essa característica torna eles frágeis, sensíveis a alterações de temperatura, mofos e quedas. Porém, essa característica também torna o microfone condensador ideal para captar pequenas vibrações sonoras. Isso porque ele consegue captar as sonoridades mais sutis da voz, de pianos, violões, violinos e de outros instrumentos de corda. Existem ainda outros tipos de microfones, como os microfones de fita, eletretos, a carvão e piezoelétricos. Mas eles são menos encontrados em home studios, porque são menos versáteis e, na maioria das vezes, até bem mais caros. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo falando sobre esses outros tipos de microfones. É só colocar nos comentários qual tipo de microfone você quer que eu fale. Bem, agora que você já conhece os principais tipos de microfone, também é importante entender algumas especificações técnicas. Esses dados são nada mais nada menos do que alguns princípios básicos que vão te ajudar na seleção do microfone ideal para cada situação, no posicionamento e na operação de cada tipo de microfone. Normalmente, a gente encontra essas informações no manual do microfone ou no site do fabricante. A primeira especificação é o SPL máximo. SPL é uma sigla em inglês que, traduzindo, significa nível de pressão sonora. Então, o SPL máximo é uma especificação que identifica a quantidade máxima de pressão sonora que o microfone é capaz de aguentar, sem distorcer ou até sem quebrar. Essa informação é muito importante para duas funções principais. A primeira é a de você não expor seu equipamento a uma situação que ele não foi projetado para aguentar. A segunda é saber qual microfone usar em cada situação. Assim, tenho certeza absoluta que você não vai colocar um microfone que suporta pouca pressão em um amplificador de guitarra ou em um bumbo de bateria. Para essas situações, quanto maior o SPL máximo, melhor. Outra especificação é a resposta aos transientes. Os transientes no áudio são os aumentos rápidos no volume de um instrumento, como o ataque de um caixa de bateria, por exemplo. Portanto, a resposta aos transientes nos diz como o diafragma de um microfone vai reagir aos picos de pressão sonora e o quão preciso ele vai ser na hora de capturar essas mudanças rápidas. Em geral, os microfones condensadores têm melhor resposta a transientes
do que os microfones dinâmicos. Mas se lembre de levar isso em conta na hora de escolher o seu microfone. Outra especificação importante é a relação sinal-ruído. Tudo que funciona com eletricidade tem um ruído próprio, mas isso geralmente é impossível do nosso ouvido registrar. Embora esse ruído eletrônico esteja sempre presente, quando o sinal de áudio que vamos gravar é forte, isso não gera nenhum problema. No entanto, se o sinal de áudio for fraco, o sinal que está sendo gravado vai ficar muito mais próximo do nível de ruído do microfone. Isso é um problema, porque quando você tentar ajustar o volume para aumentar o som do seu sinal, o ruído interno do microfone vai aumentar junto. Os níveis de ruído são normalmente classificados em decibéis e variam entre cada um dos equipamentos. Alguns microfones de estúdio têm um nível de ruído bem baixo, melhorando bastante a relação sinal-ruído. Então, quanto melhor for a relação sinal-ruído, menor será o efeito do ruído de fundo sobre sua gravação. Outra especificação é a resposta de frequência. O termo resposta de frequência é usado de várias formas diferentes no mundo do áudio. Ele pode surgir em praticamente qualquer situação, desde fones de ouvido, alto-falantes, amplificadores e até mesmo na acústica de uma sala. A resposta de frequência, como o nome explica, se refere a como determinado aparelho é capaz de reproduzir as frequências. E com o microfone não é diferente. As respostas de frequência de um microfone nos informam como ele é capaz de responder a determinadas frequências, ou seja, o quanto de grave, médio e agudo ele é capaz de captar. Em um mundo perfeito, o microfone ideal seria aquele que é capaz de reproduzir exatamente aquilo que ouve. Mas na realidade, não é bem assim que as coisas funcionam. Como você já sabe, o microfone capta um som e converte em sinal elétrico. O que acontece é que algumas frequências são valorizadas e outras frequências se perdem ao longo do caminho, chegando com menos força ou até nem chegando à gravação final. Isso tem a ver com o material e o modo de construção de cada microfone. Mas uma coisa que é importante ter em mente é que um gráfico de resposta de frequência representa a maneira como cada microfone capta cada frequência que passa por ele. Exemplo, esse é um gráfico que representa o ruído branco, ou seja, um som que tem todas as frequências, de 20 a 20 mil Hz, no mesmo volume. Se o microfone respondesse a todas essas frequências de maneira igual, o registro seria assim, exatamente igual à fonte sonora. Porém, se a gente gravar esse som com um SM58 da Shure, que é um clássico para voz ao vivo, o registro será assim. Se a gente usar o D112 da AKG, que é bastante usado para bumbo e instrumentos graves, o registro vai ser assim. Então, se você souber ler bem o gráfico de resposta de frequência de um microfone, vai ser bem mais difícil errar na hora de escolher o mic para sua gravação. Outra especificação fundamental para você saber é o padrão polar. Não é só em relação às frequências que cada microfone é capaz de captar os sons à sua maneira, mas também em relação à direção. Alguns microfones podem capturar o som de quase todas as direções, enquanto outros exigem que a fonte sonora esteja diretamente na frente deles. O padrão polar de um microfone determina qual a direção que ele é capaz de captar o som. Em outras palavras, o padrão polar é um gráfico que nos informa a direcionalidade do microfone, ou seja, o quão sensível ele é em relação a diferentes ângulos. Existem vários padrões direcionais diferentes, mas os três mais comuns são omnidirecional, cardioide e figura 8. E cada padrão polar vem com uma série de vantagens e desvantagens, dependendo de para que ele vai ser utilizado. Infelizmente, para o vídeo de hoje não ficar muito longo, eu vou ter que encerrar por aqui. Mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo só falando sobre padrões polares. É só escrever nos comentários. E aí, gostou desse vídeo? Então mete o dedo no like para o YouTube saber que você gostou desse conteúdo. Também se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações e acompanhar nossos vídeos.
E tem 2 vídeos na tela, para você escolher o próximo que você vai assistir. E até o próximo vídeo!